Bom dia, gente. Essa semana a gente vai aprofundar os nossos estudos na análise de gráficos, tá? A gente vai olhar para esses gráficos na mídia, o que é divulgado para as pessoas, como que a informação vai para a casa das pessoas, vai para as mídias sociais, a partir da análise de gráficos. A gente vai analisar, inclusive, se existem erros nesses gráficos que são compartilhados com as pessoas, tudo bem? Só que para a gente poder fazer isso, a gente tem que retomar algumas coisas. Então, nessa videoaula, a gente vai retomar com vocês gráficos que a gente já estudou durante o nosso fundamental, desde o sexto ano, o que vinha acontecendo com esses gráficos, por que a gente estudou esses diferentes tipos de gráficos, quais são as características de cada um e quando que é importante a gente usar aquele estilo de gráfico numa pesquisa que a gente vai realizar, para a gente poder depois olhar para esses tipos de gráfico na mídia e ver como que eles se comportaram, tá? Então, a gente vai fazer o estudo de 4 gráficos que a gente já estudou ao longo do Fundamental 2 e são os 4 gráficos também que mais vocês vão encontrar quando vocês forem fazer essas pesquisas, ok? Então, o primeiro tipo de gráfico que a gente vai estudar é o gráfico de barras. Vocês já devem lembrar do gráfico de barras e como que ele se comporta. Então, vamos olhar para esse gráfico? Ó, essa foi uma pesquisa feita com dados de 2014 e 2015. O título do gráfico é Solicitações de Refúgio em Países Selecionados da Europa. É uma pesquisa, então esse é o nosso título do gráfico. Nessa pesquisa, a gente tem a fonte dela, que é a BBC, que foi quem realizou essa pesquisa e divulgou. Então, toda vez que a gente estiver analisando o gráfico, a gente precisa olhar a fonte, ela é um dado muito importante para a gente saber o que aquela fonte queria dizer com isso, quem fez essa pesquisa, até para a gente analisar se tem erro ou não, tá bom? Então, a principal informação características do gráfico de barra é apresentar quantidades, e aí a gente tem, ó, nesse caso, a gente tem um gráfico de barra dupla, porque a gente tem para cada país da Europa que está no nosso eixo vertical, a gente tem duas informações: número de refúgios em 2014 e número de refúgios em 2015, tá? Então, qual é a principal característica do gráfico de barras? No eixo vertical, a gente tem as informações que a gente coletou de dados. E no eixo horizontal, a gente tem as informações numéricas, as quantidades. Então, ó, nossa escala aqui tá de 50 mil em 50 mil pessoas, né? Então, quanto mais larga é a minha barra, maior é o valor que ela está representando. Tudo bem? Então, essa é a principal característica de um gráfico de barras. Eixo vertical, informações coletadas. Eixo horizontal, informações numéricas, tá? Agora a gente vai analisar um gráfico que tem muito a ver com o gráfico de barras, que é o gráfico de colunas. Aí vocês vão falar para mim assim, mas qual é a diferença do gráfico de barras e o gráfico de colunas? Então, é uma única diferença que tem. Aquela informação que a gente acabou de analisar no gráfico de barra sobre os refugiados, elas poderiam estar representadas no gráfico de coluna também. Então, isso é importante que vocês saibam. Quando a gente está analisando ou construindo um gráfico de barras, decidir pelo gráfico de barras ou pelo gráfico de colunas tem a ver com a estética do que eu quero apresentar. Mas ambos os gráficos podem representar mesmas situações, tá? Vamos olhar para esse gráfico de colunas. O que muda, então? O que muda, a principal mudança do gráfico de barras para o gráfico de colunas é a disposição dos eixos. Então, lá no gráfico de barras, a gente tinha aqui no eixo vertical, a gente tinha as informações coletadas, e no eixo horizontal, a gente tinha as informações numéricas, as quantidades. De coluna é o contrário. O eixo horizontal são as informações coletadas, e no eixo vertical, as informações numéricas. Então, quanto mais alta é a coluna, maior é o valor que ela representa, e quanto mais baixa é a coluna, menor é o valor que ela representa. Então, se a gente olhar especificamente para esse gráfico, a gente tem um gráfico que fala sobre as vendas de carros despencam na China, ou despencaram na China. Então, o gráfico está analisando queda ou
crescimento de vendas na China em 3 anos, 2018, 2019 e 2020, tá? Então, ele é um gráfico, por que eu trouxe esse gráfico? Porque vocês estão acostumados a encontrar gráficos de coluna, onde o eixo horizontal está aqui embaixo, né? O zero está lá embaixo porque só tem informações positivas. E esse é um gráfico que tem informações positivas e informações negativas. Então, as informações negativas, as colunas vão estar viradas para baixo. Então, ó, o que a gente pode analisar disso? A gente pode analisar que em 2019, por exemplo, ó, a maioria dos meses de 2019 teve queda nas vendas de carro. Então, ó, a nossa escala, nesse caso, tá de 20 em 20, então menos 20%, mais ou menos, aqui é o meio de 2019. E assim por diante, ó, diferente de 2018, que é a primeira coluna que a gente tem, é uma coluna azul, e ela tá para cima. Então, provavelmente teve um crescimento de mais ou menos 10%, pelo que a gente tá vendo da escala aqui, nas vendas de carro. Tudo bem? Então, ó, a gente tem barras. Então, é possível a gente ter barras abaixo do eixo numérico, abaixo de zero, certo? Uma outra pesquisa que a gente poderia representar por esse tipo de gráfico e ficaria bem visível e entendível para as pessoas seriam das temperaturas, por exemplo, num país onde a gente tem temperaturas positivas e negativas. Então, a gente pode, de repente, na Islândia, no mês de março, a gente teve algumas temperaturas positivas, mas a maioria das temperaturas foram negativas. Isso também seria muito viável ser representado por um gráfico de colunas. Tudo bem? Então, essa é a principal diferença entre gráfico de barras e gráfico de colunas, ok? O terceiro gráfico que a gente vai retomar são os gráficos de linha. E aí é bem importante a gente falar deles, por quê? Porque o gráfico de linhas, ele tem uma característica que fica mais clara quando a gente escolhe esse tipo de gráfico para representar, que não está tão clara no gráfico de colunas. Então vamos pegar essa situação, ó. A gente tem aqui uma pesquisa sobre a audiência de 4 canais numa semana. A gente tem, então, no eixo horizontal, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No eixo vertical, a gente tem as quantidades. E uma outra coisa que o gráfico de linha nos permite é falar de vários fazer pesquisa com vários objetos diferentes. Então, se a gente tivesse colocado isso num gráfico de colunas, por exemplo, a gente teria colunas não duplas, mas colunas quádruplas, certo? Então, na segunda-feira, 4 colunas. Na terça-feira, 4 colunas. Cada coluna representando uma TV. Então, olha o que é legal, o que o gráfico de linha nos dá de informação que talvez um gráfico de barras não nos daria. Tá vendo que cada canal de TV é representado por uma cor de linha? Então, se a gente pegar a linha vermelha, que fala que é um canal de moda, a gente tem uma constância. Então, a representação da linha nos dá mais dados, nos dá mais informações. Então, o que a gente consegue ver? Que na linha vermelha, que esse canal de moda é um canal que pouca gente acessa, menos de 100 mil, né? Porque aqui tá falando que esses valores estão dispostos em milhares. Então, menos de 100 mil pessoas conectam este canal, assistem esse canal, mas é algo meio que constante. Essa linha, ela é quase uma linha horizontal. Então, ela representa mesmo algo quase que constante. Então, isso é uma informação que talvez a gente conseguisse pegar num gráfico de colunas, mas que seria mais difícil, não seria tão visual, tá? Olha quando a gente compara com a linha azul, que é um gráfico, que é um canal infantil. Tá vendo? Ó, fica muito claro pra gente que na segunda-feira muitos meninos assistiram, ou muitas pessoas assistiram a esse canal, 300 mil pessoas. Isso tem uma queda na terça, isso volta a subir um pouco mais na quarta, cai de novo na quinta. E olha que interessante, na sexta vai para quase mais de 400 mil pessoas acessando esse canal. No sábado e no domingo, ó, rola uma constância aqui, certo? Isso para quem fez a pesquisa, isso dá muitas informações para a pesquisa, certo? Dizendo que, tem uma oscilação, e aí a pesquisa pode, a partir disso, criar outras pesquisas, né? Por que na segunda-feira, se a gente entender que de segunda até sexta as crianças estão estudando, por exemplo, por que na segunda-feira tem 300 mil pessoas assistindo esse canal? Por que isso cai tanto
na terça-feira, né? Então, são informações que o gráfico de linha deixa mais claro para a gente. Um outro exemplo que seria interessante a gente usar gráfico de linha seria, por exemplo, numa pesquisa de intenção de votos para algum tipo de eleição, né? A gente apresentar só um gráfico de colunas, a gente tem as informações lá da intenção de votos. Mas se a gente coloca um gráfico de linha, a gente consegue comparar, por exemplo, no início da campanha, no meio da campanha, ao final da campanha. Então, assim, houve um crescimento, houve um decréscimo. Ter essas informações mais visíveis faz com que quem realizou a pesquisa ou quem está analisando essa pesquisa possa ter outras ações a partir disso. Essas informações ficam mais claras para a gente, tá bom? E, finalmente, a gente vai olhar agora os gráficos de setor. Gráfico de setor, ele é muito conhecido também como gráfico de pizza. Vocês conhecem mais esse tipo de gráfico como gráfico de pizza. E aí, os gráficos de pizza, eles têm uma especificidade no tipo de pesquisa que eu estou realizando. Então, se eu quero saber qual cor as pessoas do Brasil preferem, eu posso fazer um gráfico de colunas. Tantas pessoas preferem azul, tantas pessoas preferem amarelo, tantas pessoas preferem preto. Ok. Agora, é diferente de eu fazer uma pesquisa de um grupo determinado de elementos ou de pessoas e que as informações, apesar de diferentes deste grupo, elas vão se concentrar numa porcentagem, elas vão representar um todo, certo? Então, o gráfico de pizza ou de setor, ele é para informações e vocês vão, quando vocês forem fazer a análise disso, vocês vão perceber que a maioria dos gráficos de setor trazem as informações em porcentagem. E aí essas porcentagens, elas vão se completando e elas devem dar 100% no final, tá? Então vamos lá, ó. Esse gráfico fala do desmatamento na Amazônia de 2001 até 2008, certo? Esse gráfico de setor, e eu trouxe esse gráfico porque ele estava visualmente bom para mostrar para vocês, mas ele não é uma pesquisa onde colocar as informações em setores, os setores são essas fatias da pizza, tá? Não tem muita relevância. Só tem relevância, então assim, por que eu fiquei na dúvida neste gráfico? Porque essas informações aqui não estão claras sobre o que é isso. Se essas informações é a quantidade, por exemplo, de área da Amazônia que foi desmatada em 2001, em 2002 e assim infinitamente, a gente tem que isso aqui sim vai dar 100%, então ok, usar um gráfico de setor, tá? Mas o que é interessante e curioso nesse gráfico é que, assim, se esse gráfico, com todos esses anos, já completam 100% da área desmatada, significa que a Amazônia inteira já foi desmatada, certo? Então, teria que ter uma informação aqui para a gente dizendo: olha, gente, a soma dessas informações vai dar a área total desmatada. Se a gente tem essa informação, ok, esse é um gráfico correto. Por quê? Porque eu tenho 25 mil metros quadrados ou quilômetros quadrados desmatados em 2003. Eu tenho 21.393 quilômetros quadrados desmatados em 2002. Então, a parte do desmatamento feito por ano tem que dar a região inteira desmatada, tá? E aí isso vai zerar e vai dar o final que é 100% total da área desmatada. Então lembrem-se, gráfico de pizza sempre vai ter um total que é o todo. Então cada pizza somar, cada fatia somada tem que dar 100% ou se eu tô falando de partes de um inteiro. Tudo bem? Uma última coisa que vocês precisam saber do gráfico de pizza é que o tamanho do setor tem a ver com o ângulo externo, o ângulo interno. Então é importante, quando a gente for construir esse tipo de gráfico, e a gente vai estudar isso ainda também, o ângulo aqui, ó, ele tem tudo a ver com o tamanho da fatia. Tudo bem? Mas isso são coisas que a gente vai vendo mais pra frente, tá? Então, para vocês, espero que essa aula tenha esclarecido
os tipos de gráfico que temos, ok?